Olá, hoje no Entre Conexões recebemos o ator, produtor e, entre outras funções, nas artes cênicas, Roberto Frota. Roberto, obrigado. Obrigado a pela você. presença. Como é que você começou a sua carreira? Bem, eu comecei a minha carreira em 68, 69, uma coisa assim. Eu tinha feito vestibular para a faculdade de Direito, vinha de uma família de advogados, meu pai é advogado e tal, e não tinha muita certeza do que eu queria fazer na vida, mas ainda estava em conflito, aquela coisa assim, mas não, realmente direito não me atraía tanto assim. E aí depois eu comecei a fazer artes plásticas, fazer gravura, e nesse meio eu já comecei a me encontrar mais. Uma vez eu conheci a Maria Clara Machado, que era diretora, fundadora do Teatro Tablado, e ela me convidou para conhecer o Tablado. Eu fui, nunca mais saí da profissão, da carreira. Lá eu comecei, fiz tudo lá no Tablado, fui ator, contra-regra, figurinista, sonoplasta, que acho que é uma escola que ensina, não sei como está hoje, mas na época ensinava, você tinha oportunidade para experimentar as mais variadas funções do teatro. E não tive nenhuma censura. O meu pai era uma pessoa muito aberta sobre esse aspecto. Ele disse: olha, se é o que você quer, vai, segue e tenta ser bom no que você for fazer. E qual foi a sua primeira peça de teatro adulto? Profissionalmente mesmo, com carteira assinada, eu estreiei num espetáculo chamado Cemitério de Automóveis, dirigido do Arrabal, dirigido por um francês, um argentino radicado na França, Vitor Garcia. Mas antes disso eu fiz uma montagem semi-amadora, que era A Alma Boa de Setsuan, do Brecht. Do Brecht. Isso. Nós fizemos uma temporada aqui no Rio e fomos a Vitória. Na época vivíamos uns tempos muito difíceis no Brasil, uma época de repressão, e esse espetáculo tinha uma característica que era assim: o personagem principal era uma prostituta chamada Chanté, e o diretor optou por fazer o personagem ser feito por todos os atores do grupo. Então tinha uma máscara no centro do palco, que cada ator pegava, colocava aquela máscara, e ao colocar a máscara assumia o personagem Chanté, que era um personagem feminino. Quando a gente estava fazendo lá em Vitória, nós recebemos um recado da produção que nenhum homem do elenco poderia pegar mais a máscara, só as mulheres poderiam pegar a máscara, só as atrizes. E depois a gente veio a saber que a Polícia Federal tinha estado no teatro, A Paisana. tinha revistado os camarins e que tinha dado uma ordem que apologia ao homossexualismo não seria permitido naquele teatro. Eles achavam que um ator pegando uma máscara de um personagem feminino era uma apologia. Com a montagem do Cemitério dos Automóveis foi já aqui no Rio? Foi no Rio. Teve uma montagem em São Paulo, mas essa foi uma remontagem. Foi no Teatro Teresa Raquel, Teresão. Na época foi todo demolido, todo aberto para colocar nos carros enormes lá em cima, e a gente representava nesses carros lá em cima. Um espetáculo grandioso, tinha tudo, tinha escola de samba, tinha motociclista em cena, tinha muita coisa. Causou um grande impacto aqui no Rio. Depois do Cemitério de Automóveis... Antunes Filho, um diretor paulista, veio de São Paulo assistir o espetáculo e me convidou para fazer a próxima montagem dele, que seria o Perguinte. Do Ibsen. E eu fui lá para São Paulo e lá fiquei 2 anos. Voltei com um espetáculo chamado Castro Alves Pede Passagem, a autoria e direção do Guarnieri. E nessa época minha mulher já estava grávida aqui no Rio e eu tinha de voltar por causa do filho que ia nascer e tal. Essa peça seguia a linha do teatro combativo do Guarnieri? Sim. Teve problema com censura?
Na época, acho que quase tudo tinha problema com censura, Ainda né? mais com autores. Porque antes de estrear o espetáculo você tinha que se submeter a um censor, ou vários censores, né? E sempre vinha uma página cortada, uma fala cortada, uma coisa assim, nunca passava Integral. integralmente, né? Assistir peças políticas do regime militar era um ato de resistir? Sem dúvida. Você como ator e também como público, que você via as peças também, né? Sem dúvida. Dos colegas. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei o quanto aquilo era, vamos dizer assim, um exercício meio intelectual, sabe? Mas você tinha uma sensação de pelo menos estar participando de alguma maneira daquele movimento. Tá? Tinha uma peça chamada Feira Paulista de Opinião, que eram esquetes de vários autores, todos eles de esquerda, e foi uma peça que foi invadida aqui na temporada do João Caetano, foi invadida por elementos que diziam ser do CNMA, do Serviço de Inteligência da Marinha, e que espancaram os atores na saída do teatro, entendeu? Então, essa você chegou a ver aqui no Rio? Essa eu cheguei a trabalhar como segurança dos atores aqui no Rio, porque nós formamos um grupo de proteção aos atores. Então, o pessoal do Teatro Carioca foi dar apoio ao elenco paulista. Bacana isso. Faz parte de quase um trabalho, não só do ator, mas como do ator político. Também, porque eu acho que a nossa função não é só estética, vamos dizer assim, é uma função de conscientizar, de fazer pensar, de levar uma discussão sobre a sua identidade, sobre quem é você como povo brasileiro, entendeu? Eu viajei durante 13 anos no Brasil, eu fui a alguns lugares, 2 ou 3, onde nunca tinha ido teatro. Então eu fiz um espetáculo numa cidade do Paraná, lá na fronteira. Essa peça foi o Diálogo do Pênis? O Diálogo dos Pênis, E lá fizemos num auditório, numa quadra de basquete, porque não tinha teatro. Espaço, e as pessoas levavam os bancos de casa para poder sentar, porque não tinha poltrona na cadeira para todo mundo. Então. E quando eu estava em cena, eu comecei a ver aquelas pessoas ali, crianças correndo durante a apresentação, e eu falei, gente, mas essa é a função da minha arte. Faz parte da função do ator. É mais abrangente do que simplesmente você ficar correndo atrás de ibope. Entendeu? Com relação ao público, você acha que tinha o público procurava mais? Procurava, sem dúvida. Sempre casa cheia, a discussão era muito presente, sempre muito interessante. É engraçado porque na época nós fazíamos sessões às quintas de tarde, terças, quartas, quintas 2, às 5 e às 9, sábado 2 e domingo 2. E a gente começou a sentir a influência da novela quando no final da sessão das 5, o público começava a sair antes do final do espetáculo para pegar a novela em casa. Novela das 6. Novela das 6. Isso que você falou de ter contato com mestres, com atores que eram referências para você, com quem você contracenou nesse início de carreira? Que são figuras que já são figuras históricas, né? Eu estava em São Paulo e quem entrou no teatro para dar uma aula para aquele elenco? Um ator chamado Eugênio Kuznet, que foi, assim, talvez a referência do teatro brasileiro. Ele era russo, mas ele veio para o Brasil e ele sistematizou um monte de coisa. Quando eu vi o Kuznet, eu falei, meu Deus, eu estudei esse cara muito. E ele estava lá falando comigo, me explicando como é que eu devia fazer as coisas e tal. Trabalhei com ele, trabalhei com um ator fantástico chamado Sadi Cabral, antigo. Trabalhei com uma atriz maravilhosa chamada Teresa Raquel, na televisão, lá no Jerônimo. E aí, um dia também fui trabalhar com Fernanda Montenegro, no Interrogatório, uma peça que nós montamos, com Fernando Torres, quase todos esses
Você foi dirigido por Bibi Ferreira, né? Fui dirigido pela Bibi. Já no teatro? Que isso é uma escola assim que todo ator deveria passar, porque ela sabe tudo, entendeu? Porque os atores jovens, nossa, teatro é muito difícil, e essas pessoas antigas dizem, não, teatro não é tão difícil assim, teatro é muito simples, você respira na vírgula, para no ponto, decora o texto e tenta não esbarrar no cenário. Então é só isso, essa fórmula, entendeu? Mas é porque o teatro tem uma coisa fascinante que jamais a TV vai ter. O teatro é um salto sem rede no trapézio. Se você errar ali, se a tua saliva entrar errado e você tiver um acesso de tosse, você acabou com aquela sessão naquele dia, entende? Uhum. Não Na tem TV edição. você volta, você tem o VT, você tem, entendeu? O kill, você faz de novo. Ali não tem jeito, ali é você e você. Mas tem uma coisa que é um pesadelo para os atores que se chama branco. É um momento que tua cabeça dá um tilt lá, dá defeito e você esquece. Eu estava fazendo um monólogo, rapaz. E eu falava durante 45 minutos direto. E um dia, num teatro de arena, quer dizer, ou seja, muito próximo do público, eu entrei em cena, eu já falei, e era toda rimada, a peça era toda em verso, era toda rimada. E eu simplesmente esqueci uma fala. Deu um blackout, quando acendeu a luz, eu tinha de falar uma coisa que olha, não vinha na minha cabeça nada. Aí eu parei e falei assim, gente, vocês estão licença, está acontecendo comigo uma coisa que acontece com todo ator e atriz. Eu estou tendo um branco, eu esqueci o que eu tenho para dizer. Então, o diretor estava na porta, o Sebastião Lemos estava na porta, assim, da sala, lívido, ele estava branco. Aí ele correu lá, pegou, leu. Quando ele me disse a frase, Foi no automático. Foi no automático, foi direto. No dia seguinte, para entrar em cena, aí eu duvidei. Eu falei, será que eu quero fazer isso mesmo? Será que eu quero passar por aquele terror que eu passei ontem de novo? Eu fiquei literalmente encharcado de medo. Essa sua passagem das peças políticas para a comédia foi uma escolha ou aconteceu? Não, aconteceu. Eu acho que o próprio mercado foi dirigindo essa coisa. Em determinado momento, as comédias começaram a tomar mais os palcos, tanto do Rio, menos em São Paulo, mas mais no Rio de Janeiro. E aí começou, por exemplo, onde tudo desabou no stand-up comedy, entendeu? O besterol dos anos 80. O besterol dos anos 80 foi uma coisa assim, muito clara, que era um momento dirigido para as pessoas que estavam alienadas, que não queriam muito pensar no momento que estavam vivendo, que não queriam se comprometer com guerrilha, com movimento político. Então, se alienavam mesmo, iam para o besterol. Então você falava uma coisa que era engraçado só no momento, que não tinha consequência. Você fez algumas novelas que teve muito sucesso de público. Tieta, você fez Vale Tudo. Riacho Doce foi uma série, Pedra sobre Pedra, Mulheres Apaixonadas, foram novelas de sucesso. E essas novelas, quando você participou, e muitas delas são reprisadas, atualmente está passando Tieta no Viva, tem uma questão de marcar geração. Comigo eu fiquei muito marcado por um personagem que eu fiz no Corpo Santo, que era o delegado Portinho, que era um delegado que não resolvia nada, entendeu? Eu estava à noite, eu saí do teatro, parei num sinal ali na Princesa Isabel, eu estava de bugre, um carro aberto que eu tinha, e aí tinha um cara parado numa esquina assim, olhando assim, marginal, ali. Eu com medo de ser assaltado pelo cara, ele falou assim, ô delegado,
Se todo delegado do Rio de Janeiro fosse como você, eu estava bem, viu? Você não resolve nada. E aí o cinema já é uma outra coisa, é uma terceira coisa, né? Porque tem características de TV, é por um meio mecânico e tal, não é ao vivo, direto com o público, mas você tem um trabalho muito mais tempo para elaborar a personagem, para filmar, para gravar uma cena. Você às vezes faz uma cena só num dia. Eu fiz muito menos cinema do que eu gostaria. Eu gostaria de ter feito muito mais. Mas dentro do cinema você tem uma participação... Produtores de cinema, olha só, hein? Aproveitem isso, tá? O documento original do Se Eu Fosse Você, eu que escrevi. Eu estava gravando lá em Santa Rosa, no Sul, estava gravando a novela Ana Raiz é Trovão. Na Manchete ainda? É, da Manchete. E aí nós passamos uma semana inteira de chuva, que a gente não conseguia sair nem do quarto do hotel. E eu comecei a escrever. Na época, eu acho que o casamento estava meio mal e tinha sempre uma recorrência essa frase assim, não, porque se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria aquilo. Aí eu falei, cara, como é que seria se eu pensasse, se eu conseguisse pensar com a cabeça dela? Mostrei, quando a gente acabou de gravar, eu mostrei para o Carlos Gregório, eu falei, olha, Carlos Gregório, eu estou escrevendo essa peça de teatro. Eu escrevi pensando em fazer uma peça de teatro. Ele falou, não, isso aí dá um filme. Eu quero deixar aqui registrado que eu acredito que grande parte do sucesso foi devido ao elenco, né? Acho que o Tony Ramos e a Glória mataram a pau, e a direção do Daniel também. Mas o Tony e a Glória estão sensacionais, sensacionais. Objetivamente, ser um ator e um artista no Brasil é difícil. É difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, mas sempre foi, né? Quer dizer, na verdade, a arte nunca foi entendida como uma coisa política no Brasil, porque você discute medicina, saúde pública, você discute saúde mental, você discute tudo dentro de um palco. Então, é político também. E a gente precisava ser mais reconhecido e mais entendido como um fator dessa engrenagem que é a nossa sociedade. Olha, atuar para mim é você abrir a porta para uma coisa ancestral e mágica, que é ser um contador de história. O ser humano começou a se comunicar com o outro. Eu acho que a gente entrou aí nesse momento e começou a relatar um fato que você viu, sei lá, uma guerra ou uma batalha de um homem com um tigre, e você começou a contar para a sua tribo como foi isso. Você, o primeiro ator, surgiu daí. E adorei essa entrevista com vocês e foi muito legal, e eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bom, muito importante, faz parte também dessa coisa de não deixar essa bandeira da cultura cair.